professor precisa entender que muitas vezes os vídeos, a utilização de trechos de filmes, em pautas de YouTube podem ser significativas para que o aluno consiga aprender e ele pode fazer essa inserção em suas aulas. Isso está livre, isso em todas as redes sociais a gente consegue perceber valor e isso os alunos têm uma identificação muito forte e essa seria uma primeira dica que eu passo. Os vídeos, eles não são de maneira alguma um fator que atrapalhe o professor em sala de aula. Porque a primeira coisa que o professor imagina em sala de aula é que vai ter um concorrente. É que essa concorrência vai acabar atrapalhando e ele já, por ter uma grade excessiva de conteúdos para ensinar, ele acaba imaginando que pode ensinar de uma forma mais simples, tradicional, onde os alunos todos fiquem de forma passiva. Uma pauta que a gente desenvolveu na nossa escola há 2 anos foi com digamos assim, um trabalho de literatura com uma plataforma que nem é não tão nova, pelo contrário, até muito antiga, uma plataforma web chamada Wikipedia. Aí você vai, mas o Wikipedia tem informações que são até duvidosas, como é que é isso? O que o professor propôs? Passou uma atividade para os seus alunos, de forma com que eles tinham 20 autores de língua portuguesa, 20 autores da literatura brasileira, e eles iam discorrer sobre esses autores da seguinte forma. Primeiro, vamos pesquisar os autores e vamos identificar quais são as informações que a gente tem deles. Então você tinha José de Alencar, você tinha Carlos Drummond, e essas informações elas encontram ou de forma incompleta ou erradas mesmo na plataforma. O professor fez um trabalho de correção de todos os trabalhos e depois subiu isso para a Wikipedia e os alunos ficaram extremamente felizes porque tinha uma forma de utilização da tecnologia simples, nada muito revolucionário, mas de forma colaborativa. Inclusive, alguns alunos depois passaram a serem tutores da plataforma Wikipedia, que são aquelas pessoas que avaliam se as informações estão corretas ou não. Uma outra atividade que foi feita, também com língua portuguesa, foi o professor usar o Twitter. Twitter? É o Twitter, uma rede social, você tem que escrever 140 caracteres. O que ele fez? Ele passou um texto e pediu um resumo desse texto. Depois explicou, era um professor de redação. E ele queria a objetividade dos meninos. E ele dizia muito que escrever correto e escrever melhor é cortar palavras. E o Twitter se propõe a ter só 140 caracteres. Então ele colocava um texto de 600 caracteres, pedia um primeiro resumo, os meninos conseguiam, com muita dificuldade, escrever em 250, 300 caracteres. E depois ele dizia, olha, eu quero que vocês escrevam em 140. E essa que era a grande dificuldade. E usando o português correto, não era o VC de você, não era o beleza de BLZ, ou seja, não era o aqui com K. Então ele queria que usassem o português correto. E de forma muito bacana, todos conseguiram escrever o texto, ou seja, o emissor conseguia entender a informação daquele texto de 600 caracteres, foram reduzidos para um texto de 140 caracteres. Onde é que isso tem de ganho? Isso tem de ganho na comunicação clara, objetiva e, inclusive, você tem uma redação mais efetiva. O aluno consegue perceber que ele pode escrever menos e dar o mesmo sentido na informação que ele tem. O critério inicial usando tecnologia é começar a entender a força das plataformas adaptativas. O que é uma plataforma adaptativa? Ele é uma plataforma em que o aluno, através de exercícios, ele tem no mesmo ambiente exercícios, vídeos, conteúdos, e ele de forma lúdica vai utilizando a plataforma e vai acertando questões. Então se ele acerta bastante, ele vai crescendo de nível, vai ganhando pontos, é como se ele estivesse verdadeiramente dentro de um game. Isso ele vai sendo atraído e vai sentindo valor naquilo, como se estivesse brincando. E ele começa a ter um valor muito forte. E o professor depois pode usar esses dados, por exemplo, de imaginar quem é o aluno que mais erra, quem é o aluno que menos erra. Ele consegue, através de relatórios que a plataforma identifica, a pontuar onde é que são as falhas de forma individual. Então, após ele fazer a explanação dos seus conteúdos todos, ele pode passar mais um vídeo, ele pode sugerir mais questões para o aluno e ele pode fazer com que você tenha preenchimento de lacuna no aprendizado. Isso que eu acho que, mesmo com problemas de rede, de infraestrutura, é uma coisa viva que a gente tem que começar a acreditar e que a gente pode, numa sala de 40 alunos, fazer com que todos eles tenham o mesmo nível de aprendizagem.
E essas plataformas, professor, vocês desenvolvem, por exemplo, aqui no Aritzá, é de fácil acesso às escolas? Como é que isso funciona? As escolas que têm na nossa base, elas têm acesso a essa plataforma. E quando o senhor citou aquele exemplo da Wikipedia, foi em que unidade? Foi no nosso colégio. Foi no Colégio Aritzá de Fortaleza, isso há 3 anos. É um trabalho que ainda continua de forma muito intensa e ele está indo para outras áreas do conhecimento, geografia, ele contaminou positivamente os outros professores.